Meus prezados irmãos, é também com muita alegria que nós estamos aqui pela primeira vez em Piratininga. Disse para a Ieda e para o Fernando que a minha viagem do Rio de Janeiro, principalmente depois Niterói e Caraí, eu me senti muito feliz de conhecer uma nova paisagem, pois foi pela primeira vez que nós realmente entramos por essa região. A nossa alegria também é muito grande, porque hoje estamos iniciando ou fundando oficialmente o Núcleo Espírita Chico Xavier, claro, na sua nova sede. Já funcionava desde 2010 e hoje estamos oficializando a inauguração desta casa. E quando, pela nossa surpresa, soubemos que aqui trabalhava a nossa Conceição de Piratininga, eu particularmente mandei muita gente para cá. Eu conhecia a fama, né, o trabalho da nossa Conceição, fiquei muito feliz de conhecer agora onde ela está e está aqui também conosco hoje, participando da nossa reunião. Bem, a palestra pedida pela nossa Ieda é que nós falássemos sobre o nosso livro Materializações de Chico Xavier e outras recordações, mas a nossa palestra vai se basear, em primeiro lugar, nas recordações pessoais nossas em relação ao nosso querido Chico Xavier. E começo por volta dos meus 16 anos, na cidade de Juiz de Fora, quando frequentávamos a Mocidade Espírita Dias da Cruz, onde nós conhecemos o Espiritismo. Mas naquela oportunidade também eu fazia parte de um grupo de escoteiros da associação que era dirigida pelo Padre Snar. E certo dia, num acampamento na cidade de Albanque da Câmara, lá em Minas Gerais, ouviu, Saulo? Você é de lá, né? E Albanque da Câmara, numa fazenda, uma manhã bonita, o sol, mas olha, e conversando com um dos companheiros que era católico, o Braguinha. Ele era até o chefe da patrulha do Leão, da qual fazia parte. E o Braguinha disse assim: olha, eu sei que você é espírita, porque a instituição era católica, mas o Padre Snar tolerava eu comparecer. Embora, certo dia, falou para o meu irmão mais velho que tomasse cuidado comigo, que eu ia ficar louco com esse negócio de espiritismo, né? Muito bem. Bom, e aí o Braguinha disse assim: eu vou te contar um fato. Aí é que eu comecei a conhecer quem era Chico Xavier pela primeira vez. Quando saiu o livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, surgiram 3 poesias do meu avô, Belmiro Braga. Alguém já ouviu falar nesse poeta Belmiro Braga? Luiz, claro que você tem que saber, né? Quem já ouviu falar, por favor, levante a mão. Ou 2, se for o caso. Eu vou levantar as mãos. No lotação, antigamente, no Rio de Janeiro, aqueles motoristas colocavam aquelas plaquinhas, né? E tinha aquela quadrinha do Belmiro Braga, que é assim: entre amigos, submoço, e afinal te digo, se entre amigos encontrei cachorro, entre cachorro encontrei-te amigo. Isso era dele, a poesia é um pouquinho maior. Bem, quando o papai, portanto, filho do Belmiro Braga, o general Braga, amigos, ele era o general comandante da 4ª Região Militar, que fica sediada em Juiz de Fora. Não é em Belo Horizonte não, em Juiz de Fora. Quando o papai
tomou conhecimento dessas poesias do meu avô, Belmiro Braga, intimou Chico Xavier a enviar os originais da psicografia. Preste atenção nesse fato, amigos. Foi assim que eu comecei a conhecer Chico Xavier, aos 16 anos. Passado algum tempo, papai recebe um envelope e as poesias do Belmiro Braga, quer dizer, do vovô, e quando o papai abriu, era a letra do vovô quando em vida. Eu acho que o Belmiro já sabia que o pai ia querer saber a letra do vovô quando em vida. Amigos, o estilo, eu até, que a nossa palestra é também para nós falarmos a obra do nosso querido Chico Xavier. Nós retiramos as poesias de Panás Além Túmulo. Começa Rimas de Outro Mundo, Quadras e Bilhetes. Mas tudo na realidade são quadras e que psicografadas pelo nosso Chico Xavier. E ele começa uma delas: cheguei feliz ao meu porto, estou mais moço e mais forte, encontrei paz e conforto na vida depois da morte. Eis as rimas de outro norte que escreve o poeta morto. E vai por aí. Então, essa psicografia original o Chico envia para o general Braga, e aí o Braguinha disse assim: papai, quando viu a letra do vovô quando via, o pai, o Belmiro Braga, era escrivão. Em certa ocasião ele fez uma escritura em versos. Era realmente uma pessoa muito inteligente. Papai pegou as mensagens, colocou no envelope e disse ele, fez assim, quer dizer, não podia. Amigo, se porventura a letra não fosse do pai, ele talvez moveria um processo contra ele. Na época, o general da 4ª Legião Militar era um todo poderoso, né, naquela região. Então foi assim que eu comecei a ouvir falar de Chico Xavier. Nem tinha ideia disso, né? Bem, em Juiz de Fora, inclusive fui colega de mocidade da Abigail, né? A Luísa naquela época não, mas na Mocidade Espírita de Dias da Cruz, eu fazia parte da manhã da aula de moral cristã, que é o curso intermediário da evangelização, e à noite, aos sábados, a Mocidade Espírita. E nessa aula de moral cristã, do curso intermediário, pela minha assiduidade, o companheiro evangelizador me deu o livro Paulo Estevão. Pela assiduidade, eu não faltei um domingo, portanto, bem Caxias, por isso eu ganhei o livro Paulo Estevão. E foi esse livro que, de regresso ao Rio de Janeiro, que eu sou carioca, eu vim lendo o livro, e esse livro tocou a minha alma. Eu comecei a me modificar através desse livro. Houve despertamento da minha consciência para tanto. Eu não posso negar, isso aí fica um passadozinho. Meu apelido na Vila da Penha, onde eu morava, já quando eu cheguei de Juiz de Fora, meu apelido na esquina era Trator. Vocês verem a delicadeza do amigo, do irmão, etc. Era Trator. Brigão, mas na medida que eu fui conhecendo o Espiritismo, eu tratei de modificar. E quero aqui fazer um registro. Se eu não me modifico, porque meu grau de agressividade era muito grande, desde pequeno, muito grande meu grau de agressividade. Mas se eu não me modifico, e essa obra, Paulo Estevão, teve uma influência muito grande, claro, psicografada pelo nosso Chico. Na faculdade, eu era presidente do centro acadêmico,
também era secretário da comissão de formatura. Um determinado companheiro da comissão, enfim, criou lá um problema, e um belo dia ele sobe as escadarias e lá em pleno centro acadêmico ele me xingou de tudo quanto foi nome. E nisso, graças ao Espiritismo, eu coloquei a mão nele assim, disse assim: de fato, nas minhas preces a Jesus eu falo sobre isso, que eu sou uma alma necessitada, etc. Ele saiu assim e foi embora. Aí depois subiu um colega dizendo que ele estava armado, que ele me xingou para eu reagir e ele me daria um tiro em legítima defesa. Então estou aqui graças a essa obra Paulo Estevão e, claro, ao Espiritismo, né? Bem, aliás, sobre Paulo Estevão, não sei se vocês sabem, mas há 8 anos eu trabalho no grupo teatral, na companhia teatral Mensageiros. E a minha felicidade, e exatamente eu participei 8 anos, porque o Kaique, o nosso Carlos Henrique, professor de História, só levava peças dos romances de Chico Xavier. E comecei a trabalhar no livro, no romance Paulo Estevão, na peça Paulo Estevão, como general romano. Isso aí é lembrando do velho passado, né? Deixa para lá. Bem, Paulo Estevão. E o nosso querido Kaique, não sei se vocês leram, no Reformador de abril, maio e junho, ele publicou um estudo que ele fez, que aliás o Correio Espírita também publicou, por quando saiu a obra Paulo Estevão, há 2000 anos, principalmente, diversos setores de outras religiões disseram que aquele livro era uma ficção, era invenção do nosso querido Chico Xavier, e que Públio Lentulus não existiu. Mas o Carlos Henrique, o nosso Kaique, é professor de História e fez uma pesquisa e provou que o senador Públio Lentulus existiu. Tanto que o César Pérez, que era o antigo presidente da FEB, publicou esse estudo, que é novo, no Reformador de abril, de maio e junho de 2014. Bem, vamos agora a outros fatos. Eu inclusive, fiz uma relação dos temas, dos assuntos, para que nós não perdêssemos o fio da meada. Porque eu gostaria de trazer apenas essas recordações de Chico Xavier. Por volta de 1961, a nossa primeira filha, Alcione, eu dei em homenagem ao personagem Renúncia, né? Alcione, com acento agudo no I. É um pássaro que voa muito alto, branco, etc., lá na Europa. Ela surgiu nela um câncer no neurovegetativo. 3 meses no hospital, acabou desencarnando, não deu tempo de retirar, etc., para qualquer coisa. E ela desencarnou no dia do meu aniversário. Dia 25 de julho, de 29 de julho, ela desencarnou. Só quero dizer aos companheiros que mais tarde eu acabei perdendo 3 filhos com câncer, 2 netos com câncer e a primeira esposa com câncer. Mas as 3 no dia do meu aniversário. A Alcione, a Márcia e a Janete, todas as 3 no dia do meu aniversário. Quando eu chegar lá em cima, eu vou querer saber essa razão, né? Bem, e no dia do velório, eu comecei a ficar um pouco nervoso. Eu falei, vou lá em cima pedir à enfermeira um calmantezinho. Hora que não faltou nada para minha filha, bomba de cobalto, todos os recursos na medicina. E a enfermeira me encontrou, podia botar uma água com açúcar, né, um placebo. Quando eu chego
no hall dos elevadores, esperando o elevador, que era o nono andar, e olha assim no janelão, família lá no velório, eu faço uma prece a Deus, me desabafando. Meu Deus, tanta dor e tanto sofrimento, e não levo a minha Alcione para casa. Aí eu ouvi aquilo assim, joga-se lá embaixo. Mas, nitidamente, joga-se lá embaixo. Aí, quando eu vi que era um espírito me dando essa ideia, eu disse, meu irmão, se eu fizer isso, tão cedo eu não vou levar, tão cedo eu não vou encontrar com a minha filha, com a Alcione, né? Muito bem. A esposa também disse que durante a enfermidade, joga a criança lá embaixo, não tem cura, e você também. E o sogro, a mesma coisa. Uma semana depois, o coração estava explodindo, né, de dor, etc. Fomos até Uberaba encontrar com o Chico. E a minha necessidade era tão grande que eu encontrei com o Chico no correio, logo no dia seguinte. Não precisou nem a noite do centro. Quando eu encontro com ele, Chico, eu passei por uma prova muito difícil. Ele olhou com aquele olhar, né, verde, mas vocês foram muito amparados. Eu disse, Chico, amparados nós fomos. Aí eu disse, veio ideia de suicídio. E olha só o que ele disse. Foi um grande inimigo do passado de vocês. Vocês, quer dizer, meu, da esposa e do sogro. Bem, e no último dia, eu fui me despedir dele, já no centro espírita. Ele segurou a minha mão e da Janete, a minha primeira esposa, e disse assim, o doutor Bezerra de Menezes manda dizer ao Simões, a esposa, que a nossa Alcione está muito bem e será um anjo de luz nos vossos caminhos. Amigos, só isso, voltamos para o Rio de Janeiro, confortados, com coragem para continuar a nossa vida, etc. Então, essa é a nossa experiência marcante com relação ao conforto espiritual recebido diretamente dele, do nosso querido Chico Xavier. Mais tarde, nós fomos a Uberaba visitá-lo, sem nenhum compromisso de dor, apenas visitá-lo, etc. Fui com meu irmão e na sexta-feira ele convidou para que nós no sábado pudéssemos fazer parte daquela caravana que ele fazia aos sábados, visita ali na comunidade, pessoas carentes, e os companheiros iam ele na frente, dando um braço a um ou outro, eu ia atrás, sem preocupação nenhuma, e nisso ele, Gerson, e ele me deu esse braço de cá. Aí ele me perguntou assim, como é que está a Edith? A Edith era uma companheira do grupo espírita, Centro Espírita Chico de Allan Kardec, era evangélica, tornou-se espírita e depois voltou a ser evangélica de novo. Amigos, olha a lição que eu recebi de Chico Xavier. Aí, e como é que está a Edith? Olha só o que eu disse. Chico, infelizmente, Dona Edith voltou a ser evangélica. Isso é coisa de padre do passado. Aí ele disse assim, olha só, o tapa de luva de pelica, né? Gerson, com aquele jeito dele, né? A Dona Edith é uma criatura muito boa. Quando ela desencarnar, vai receber em outro guichê. Eu achava que só tinha guichê para os espíritas. Mas não é não. Então, amigos, a minha mente aí começou a abrir. Porque a minha mentalidade naquela época, ela diz que só o espiritismo salva. Mais tarde é que eu entendi que fora da caridade não há salvação, né? Então essa é a lição que eu recebi diretamente dele, que nunca mais eu esqueci. Mais tarde,
aqui no Rio de Janeiro, eu tive um ensinamento muito grande através dele. A Fundação Marieta Gaio, em Bom Sucesso, onde ele vinha, no Rio de Janeiro, era presidida pelo nosso irmão Jorge Gaio. E o Jorge Gaio fazia tratamento em Caratinga, um grupo espírita onde depois eu fui curado da parte das coronárias, porque em função da perda dos meus 2 filhos, eu comecei a sofrer, né, do coração, etc. Tanto que no primeiro dia, quando eu sentei com o doente para receber o tratamento, na reunião de materialização, o médium Antônio Salles, o nosso Coraci conheceu, né, o Anuís também, ficava no quarto, se desmanchava, ectoplasma, e os espíritos traziam aparelhos para nos curar. Inclusive aparelhos que me fizeram cirurgias. Veio um japonês uma vez, materializado, fez uma operação aqui nas mamárias, enfim, graças a Deus saí de lá curado. Bem, aliás, eu ouvi um fato interessante. No último dia, o Dr. José F. Kleber trouxe uma radiografia do mundo espiritual, colocou aqui no peito, fez assim e mostrou: Bezerra, Dr. Bezerra Menezes, examina. Aí o Dr. Bezerra: o nosso irmão está de alta curado. Mas pobre, quando vê, não desmola, né? Eles estavam me preparando, porque o seu Ramiro Viana, que fazia parte do grupo do Peixotinho em Campos, que era o vice-presidente, que dirigia a reunião de materialização, estava praticamente para desencarnar. Ao desencarnar, eu encontro com o Chico Xavier, aqui na Fundação Marieta Gaio, e disse: Chico, a dona Maria, a presidente, mandou saber de você como é que fica, né? Continuar como presidente, vice-presidente, a reunião de materialização. E o recado do Chico foi o seguinte: diga a Maria que Emmanuel costuma dizer que o que está dando certo não deve ser mudado. Não tem uma história aí que time que está ganhando não deve mexer, né, Paulo? Então, e quanto a você, segura o bastão e não larga o bastão. Amigo, era 485 quilômetros por aí para voltar a Caratinga, né? Perto lá de Valadares, né? Muito bem. Então, graças a Deus, fiquei recuperado. Bem, e o Gaio fazia tratamento em Caratinga. O doutor Bezerra de Menezes falou a ele que a única coisa para ele era os raios curativos que eles traziam, os espíritos materializados. Era um aparelho, que depois eu vou falar sobre ele, e a acupuntura. Mas, certo dia, o senhor Jorge Gaio ficou tão doente que não podia continuar recebendo tratamento, e a dona Nair Gaio ligou para o Chico, e o Chico então pediu que o Antônio, o médium Antônio Salles, e a dona Maria Coutinho viessem ao Rio de Janeiro e fizessem a materialização na casa do seu Jorge Gaio, e a fim dele receber o tratamento. Bem, isso foi feito. Mas houve um fato interessante. O Chico falou que estaria lá na hora que fizer o tratamento. Bom, lá pela estante, dona Maria Coutinho, nós estamos tendo: seu Gerson, faz uma prece. Aí eu comecei a orar. Aí a irmã dela disse assim, no final: seu Gerson, o senhor sabia que quando o senhor estava orando, parece que era o Chico que estava falando pelo senhor? Então, ele estava lá presente, né? Deu o sinal dele, né? No dia de manhã, dia seguinte, o Chico recebeu o pessoal de Caratinga, que nós estávamos lá, fomos convidados, e começou a psicografar, mandando orientação para o Antônio, etc. Terminada, um companheiro, se não me engano, era o Arthur Sendas, um dos donos da Casa Sendas, que foi até assassinado, né? Ele perguntou ao Chico como poder explicar. Isso aí realmente me ajudou muito. Como explicar a morte dos 6 milhões de judeus, fornos crematórios, etc. Aí o Chico disse o seguinte: olha,
Na crucificação de Jesus, quando Pilatos apresenta Jesus ou Barrabás, porque ele podia soltar um dos prisioneiros, um dos criminosos. E quando ele apresenta a multidão, o que quereis que eu faça? Que eu solte Jesus ou Barrabás? E o povo gritou, vociferou, crucifica Jesus e solte Barrabás. Aí Pilatos, que queria lavar as mãos, estava em cima do muro. E o sangue desse justo, o que eu faço? Resposta do populacho: que o sangue desse justo caia sobre nós. E o Chico está caindo até hoje. Bem, nesse livro, Materializações de Chico Xavier, nós escrevemos quando ele completou 10 anos de desencarnação. Todos os meus livros, direitos autorais, nós cedemos para o ZERJ, ou CERJ, Correio Espírita, o último, Regressou no Mistério de Luz, o Espiritismo, que realmente você precisa saber, e mais outros, Suicídio e suas consequências, para o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E esse daqui nós dedicamos direitos autorais para o Lar Anália Franco, uma instituição que eu faço parte há mais de 48 anos. E lá nós temos cerca de 80 meninas, instituição Lar Anália Franco, no Rocha. Bem, então esse livro nós escrevemos exatamente em homenagem a ele. E eu comecei com as experiências que nós tivemos com ele na cidade de Caratinga, no grupo espírita Dias da Cruz, que foi a seguinte: primeiro, tinha terminado o tratamento, já como doente tratado, numa cadeira assim mais afastada. Nisso comecei a ouvir a voz do Chico Xavier. E eu fiz 5 anos, né, de curso em Juiz de Fora. Eu fiz uai, o Chico por aqui, eu mesmo comigo mesmo, uai, o Chico por aqui. Bom, nisso ouço a voz do Chico: Gerson, para que nós fôssemos até onde ele estava. Só que eu fiquei muito emocionado, porque eu pensei que ele tinha desencarnado e estava se despedindo da gente. Quando eu cheguei, a gente não toca nos espíritos, ele me abraçou e eu chorando, e ele também começou a chorar, né? Muito bem. Do lado dele, o Emanuel, o guia espiritual dele, materializado, pegou a minha mão, a gente não toca, mas pegou a minha mão, colocou aqui, quente. Espírito não é frio nem gelado, é quente, temperatura normal, e pegou a minha mão, ele passou assim na túnica de senador romano, lembrando os velhos tempos, né? Tanto que no Conselho Federativo Nacional de Brasília, meu apelido era Centurião, não pergunte por quê. Então o pessoal sentiu o meu cheiro de lá, né? Bem, e nos fundos, assim, era no quartinho, né, a reunião, nos fundos, a voz do Dr. Bezerra: Chico, está na hora de nós irmos embora. Bem, porque lá na reunião de Caratinga, parentes do Chico compareciam. O sobrinho dele, o Luciano, muito simpático, era companheiro do nosso grupo. Uma irmã dele também foi tratada lá, então ele vinha visitar os parentes dele na reunião. A gente precisa tomar trem e avião. O Chico vinha de bicorporeidade. E esse fenômeno, meus amigos, tinha que ser registrado. Não podia deixar em branco. E não foi por acaso
que ele me chamou para abraçar. Exatamente, é porque precisava. Claro que Chico não pensava nisso, né? Tanto que quando ele estava aqui na Maria Tagaio, ele tinha convidado o nosso grupo para almoçar lá com ele, e ele estava assim, informalmente, também eu lá almoçando informalmente. Aí cheguei perto dele, baixinho: Chico, você está sabendo que eu te abracei materializado em Caratinga? Queria a prova, né? Mais tarde ia escrever, mas não sabia ainda, né? Aí ele disse assim: ah, isso é coisa do Dr. Bezerra. Por quê? Desculpe, Márcio. Márcio, eu te abracei materializado em Caratinga? Sim, claro que era eu, né? Porque bicorporeidade é para espírito superior, não quer dizer que você não seja, não, tá? Coisa de espírito superior. O Chico, na humildade dele, passou a bola para o Bezerra. Isso é coisa de Bezerra que me levou, claro, mas só pode levar e com plena consciência, né? Então, dessa forma, nós tivemos esse fenômeno de bicorporeidade. E qual é a importância desse fenômeno? Leiam lá o Livro dos Médiuns, capítulo 3 do Método. Allan Kardec diz que a prova maior que nós podemos dar a um materialista, vamos dizer que o Paulo Sérgio não acreditasse nesse negócio de alma, de espírito, aquela coisa toda. Eu digo: não, mas Paulo Sérgio, os espíritos psicografaram através de Chico Xavier, etc, etc. Mas o espírito está lá, está longe. Você tem que provar que ele é um espírito encarnado. Quando eu pesava 95 quilos, tinha um companheiro que fazia assim: você é um espírito bem encarnado, né? Agora, com diabetes, eu estou pesando 80, mas na época era bem encarnado, né? Bom, então você tem que provar a ele que ele é um espírito encarnado. Nós somos um espírito encarnado. A maioria dos espiritualistas diz assim: ah, eu tenho uma alma. Mas nós temos que deixar bem claro que nós temos um corpo, é diferente. Nós temos um corpo. Alma, espírito tem um corpo. Não é: ah, eu tenho uma alma. A alma não é a coisa secundária, o corpo não é a coisa primária, a coisa primária seria a alma. Pois bem, e fenômeno da bicorporeidade, Allan Kardec trata em O Livro dos Médiuns. Santo Antônio de Pádua, ele estava na Itália pregando, que doce, e estava em Portugal salvando o pai da pena de morte. Ele foi acusado de matar um jovem, e Antônio de Pádua aparece. Nisso, o espírito jovem assassinado sai da sepultura e diz assim: não foi Antônio Martins de Bulhões, o pai do nosso Antônio de Pádua, foi fulano de tal, que era inimigo do pai de Antônio, matou o rapaz, enterrou no quintal dele, só exatamente para se vingar. Foi bem. E aí ele volta no púlpito: meus amigos, estive lá agora salvando meu pai, aliás, por 2 vezes. Ora, qual a importância do fenômeno da bicorporeidade? Está lá em livro, no Fenômeno Anímico, diz Kardec no Livro dos Médiuns. Se o corpo está adormecido e essa alguma coisa tem vida independente, emocional, pensa, raciocina, chora, etc., vida independente do corpo, morrendo isso, que é o corpo, isso aqui não pode continuar vivendo. Então a emancipação da alma no fenômeno da bicorporeidade é muito importante. Santo Afonso de Liguori. Alguém já leu a biografia de Santo Afonso de Liguori? Leiam. É um amor de criatura. Era um Chico Xavier, mais ou menos. Ele estava no convento em Nápoles e foi visto no Vaticano cuidando do Papa que estava prestes a morrer. Quem quiser ler a biografia de Santo Afonso de Liguori, no livro
Expoentes Doutrinários. Foi um livro publicado pela Federação Espírita do Paraná, de personagens que comparecem nas obras da codificação. Então, como Santo Afonso é citado por Kardec, tem essa biografia dele. Não deixe de ler, que é uma biografia muito importante para nós. Bem, então, esses fatos foram muito importantes. De outra feita, a cabine onde ficava o médium, e nós também trabalhávamos como médium de efeitos físicos, sentado ao lado da cabine, a porta onde os espíritos saíam. Em certa ocasião, eu na minha cadeira, o Chico materializado passa, só botou a mão assim na minha cabeça. Gerson, como está? Peguei a mãozinha dele, beijei, ele também pegou a minha mão, beijou aquela mão gordinha dele. Só isso. E na terceira feita, ele passa por mim, Gerson, tudo bem? E o doutor Bezerra de Menezes materializado, que estava lá operando, e comecei a ouvir a conversa dos dois. O Chico: doutor Bezerra, chama de doutor, hein? Doutor Bezerra, já está na hora de eu me ir embora. Você queria desenganar, né? Aí o Bezerra: Chico, nós ainda precisamos muito de você na Terra. Aí ele respondeu: quem sou eu? Quem sou eu? Com aquela humildade toda, né? Bem, que hora eu posso ir? Meia-noite? Fica tranquilinha. Bem, vamos agora, basicamente é isso que nós queríamos trazer, mas vamos agora a um material que eu recolhi, que está no livro, porque nós sempre, na qualidade de espírita e jornalista também, sempre que qualquer notícia saía contrária ao espiritismo, ou denegrindo, difamando, nós sempre comparecemos, ou na televisão, ou nos jornais. Eu comecei em 1970, mandando a primeira carta para o Jornal do Brasil. Bem, e ultimamente, a revista é super interessante, que não tem nada interessante, porque todos os temas que diz respeito à imortalidade da alma, mediunidade Chico Xavier, é sempre no sentido de denegrir. Essa é a grande verdade. Bem, e aí, a revista é super interessante, colocou uma matéria, página 39, está aqui. Na carta de 15 de julho de 2010, enviada à redação da revista Super Interessante, refutamos a reportagem sob o título Uma Investigação, Chico Xavier. Aí você pensa que eles vão fazer um trabalho sério, publicado na edição número tal, na qual taxou o médium Francisco Xavier de impostor, ao dizer que ele, ao receber carta dos parentes encarnados que se comunicavam com seus familiares, mandava primeiramente seus assessores conversarem com as pessoas, anotando informações, datas, nomes, etc., a fim de inseri-las no contexto da mensagem do Espírito Comunicante. Revista super interessante. O Chico mandava os assessores: dona fulano, eu perdi fulano de tal, data tal. E aí pegava aqueles dados e entregava ao Chico. Foi o que eu digo. Então o Chico precisava ter uma memória prodigiosa para poder guardar todos aqueles dados e, nesse caso, durante a psicografia, encaixar direito, etc. Mas aí eu digo: e a assinatura? Vocês conhecem o livro Senhor?
Diante dos tribunais. Não. Psicografia à luz da grafoscopia. Dr. Carlos Perandreia. É perito, professor universitário, e ele fez um trabalho importantíssimo, né? Tanto que uma vez, no programa da Manchete, era um tribunal, tinha o juiz, tinha o promotor e o advogado de defesa. E nesse programa era sobre imortalidade da alma. O promotor era o psicólogo, mas materialista, que vocês não queiram saber. E o juiz, e eu como espírita defendendo. O que eu fiz? Levei o livro do Carlos Perandreia e deixei bem claro o caso ocorrido com Hilda Mascaro, uma italiana que morreu na Itália e que mandou uma mensagem através do Chico em italiano, na linguagem. E eu tive o cuidado de fotografar o livro com os originais da Hilda Mascaro, Filimi, e inclusive com a assinatura dela, que está aqui, que o Dr. Perandreia certificou que se tratava de Hilda Mascaro. Então, provas da imortalidade nós enviamos para o Super Interessante. Interessante que todas as cartas que eu mandei, foram 4, nunca me deram uma resposta. Que eu também não deixo lugar para... Não deixo lugar, mas nenhuma. Inclusive também, uma das últimas, eu coloquei, eu acho que isso em outro livro, dizendo que no caso dos superdotados, o gênio é feito em 9 meses. Se você treinar 9 meses, você acaba um gênio. Aí eu comecei, Mozart, aos 3 anos. Aí eu disse assim, você já pensou, o repórter lá, o jornalista, Mozart, para 3 anos ele está tocando, 9 meses antes, com 2 anos, já devia estar treinando, com as mãozinhas lá no piano forte, nas teclas e tal, amigos, e vou por aí, né? Então, tive o prazer de, nesse caso, desagravar Chico Xavier. Essa sempre foi a minha missão nesse particular. Certa ocasião, eu estou na UZERJ, era vice-presidente, o Lauro Fabiano, locutor da Rádio Jornal do Brasil FM, tem aquela voz, Rádio Jornal do Brasil FM, é o nosso Lauro Fabiano, que gravou muita coisa para nós, de graça para a Rádio de Janeiro. E aí ele liga para mim e diz assim, Gerson, o Padre Quevedo esteve aqui no programa Debate com ele aqui Araújo e disse que Chico Xavier era homossexual e etc, etc, etc. Ele desligou e eu na mesma hora, o diretor do programa, aqui é o vice-presidente da UZERJ, nós queríamos direito de resposta. Na mesma hora, ele aqui Araújo, vocês estão lembrados dele? Vocês estão traindo a idade, hein? Ele aqui Araújo. Bom, e na mesma hora nós fomos, eu e o Paiva Melo, e procuramos também desagravar. Aí certo dia eu vou subindo no Friburgo, o Eliakim morava na subida, você por aqui, eu parei, conversei, aí disse assim, olha, o Padre Quevedo veio ao Rio de Janeiro, vocês querem um confronto direto? Eu vou falar com o Paiva Melo, e lá fomos, né, na Rádio Jornal do Brasil, exatamente, para desagravar o Chico Xavier. Interessante que quando o Padre Quevedo, para mim, é uma criatura simpática e tal, a gente conversando, né, eu digo, pois é, seu padre, eu já soube que na minha última encarnação, aliás, foi em Juiz de Fora, na Casa Espírita, eu tinha uns 15 anos, a dona Zuzu, conheceu, Luiz? Do Zuzu, não, né? Não, deve a Abigail deve conhecer. Aí, dona Zuzu, os nossos irmãos
Podem fechar os olhos, se concentrem, que vão saber o que foi na última encarnação. Aí eu vi aquilo assim, padre, 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 3 vezes. E me deu a cidade de Mariana, Minas Gerais. Aí eu disse, aqui eu fui padre, porque para mim o catolicismo era... Tinha um padre Giná que perseguia, inclusive falou para o meu irmão que ia ficar maluco. Que padre o quê? Mas, claro, que ele realmente estava certo. Bem, depois senhor, eu tomei conhecimento, que não é possível para mim, né? Eu ria também com ele. Inclusive um amigo de vocês, o Rizini, disse que eu fui o Torquemada, o inquisidor. Eu digo, mas que maldade, seu padre, eu pensando, é o próprio, né? Mas só pensava por dentro, né? Bem, outros fatos que nós colocamos aqui, para terminar, porque quando o nosso Chico Xavier completou 100 anos, no centenário, nós fomos convidados no caso CERJ, para sermos o orador. E o discurso que nós fizemos, nós aproveitamos o material fazendo um trabalho de pesquisa, mostrando o quanto a obra de Chico Xavier pôde nos trazer em termos de cultura e de revelações, né? No campo do teatro, no rádio, na televisão, novelas, eu enumerei tudo isso daqui. Inclusive, eu tive o prazer de começar o livro com uma mensagem que eu retirei do nosso querido Arthur da Távola. Arthur da Távola, para quem não sabe, era o Paulo Alberto Moretti Monteiro de Barros, que tinha aquela coluna no Globo, né? O Paulo Alberto foi nosso colega no Ministério da Educação, alma muito boa. E olha só o que ele escreveu no jornal o Globo para terminar. Chico Xavier foi descrito pelo jornalista Arthur da Távola, ex-senador da República, num trecho de sua crônica de 26 de maio de 80, publicado no jornal o Globo. Além da aura de paz e pacificação que parte dele, há outro elemento poderoso a explicar o fascínio e a durabilidade da impressionante figura de comunicação de Francisco Cândido Xavier, a grande seriedade pessoal do médium, a dedicação integral de sua vida aos que sofrem e o desinteresse material absoluto. A canalização de todo o dinheiro levantado em direitos autorais para as variadíssimas atividades assistenciais e espíritas dão a Chico Xavier uma autoridade moral que o coloca entre os grandes líderes religiosos do nosso tempo. Parabéns ao nosso núcleo, que soube escolher muito bem o seu patrono, o nosso padrinho, o nosso querido Chico Xavier, e que esteja onde ele estiver, receba o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão eterna. Que assim seja.